Então Paulo fala assim, eu tenho medo que assim como a serpente seduziu Eva, o que a serpente fez? Seduziu Eva e ela então foi após outro, ela foi dar ouvido ao próprio diabo. O que aconteceu com a igreja no decorrer da igreja? A igreja começou certinha na época dos apóstolos. Recebeu a mensagem que veio diretamente do apóstolo Paulo e dos apóstolos ali. Só que no decorrer da história da igreja, quando chegou na era da igreja de Pérgamo, a igreja se corrompeu. Ela parou para ouvir Constantino. Constantino foi quem criou a primeira denominação, a Igreja Católica Apostólica Romana. Quem que deu o primeiro título para a igreja? Foi Constantino. Constantino é que criou os templos, ele que criou a Basílica de São Pedro, começou a construir a Basílica de São Pedro. Então, se existem os templos de pedra hoje, que é os templos onde as denominações se reúnem e chama aquilo de igreja, é graças a Constantino. Porque a igreja já entendia que o Criador não habita em templo feito por mão de homem. Está escrito no livro de Atos. O Eterno não habita em templo feito por mão de homem. Mas Constantino, que representava a própria serpente, retratando a história de Eva, tudo é uma sombra do que aconteceu no Velho Testamento. Eva foi seduzida e foi após o outro, foi dar ouvido à serpente. A igreja foi dar ouvido a outro, foi dar ouvido a Constantino, e Constantino fez o quê? Constantino apresentou um outro Mashiach para a igreja, apresentou Jesus Cristo. Hoje, quando eu vi isso, eu fiquei impactado. Quando eu estava na Assembleia lá, tinha 10 anos que eu congregava lá, que eu vi o nome verdadeiro do Salvador, que não era Jesus, que o nome do Salvador é Yahusha. E eu pensei, mas será que todo mundo está no engano? Mas quando você vai pesquisando as escrituras, você vê que a igreja católica, a grande prostituta, ela não enganou, não foi só uma pessoa, ela enganou todo o planeta Terra. A grande prostituta embriagou todos os habitantes da Terra. Ela não fala que embriagou só algumas pessoas, fala que ela embriagou todos os habitantes da Terra. No livro do Apocalipse 12 fala que Satanás enganou todos os habitantes da Terra, enganou todos. Então como é que isso aconteceu? O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele falou, tenho medo que assim como como a serpente seduziu Eva, vocês também sejam seduzidos e vão após outro. Então a história que aconteceu com Eva, aconteceu com a igreja. A igreja é representada por uma mulher. Quem é essa mulher? É representada por Eva. E Yahusha é representado por quem? Ele é representado por Adão. Então a história do livro de Gênesis, ela aconteceu. Hoje as pessoas não conseguem ver que a igreja caiu. Ela caiu igual Eva caiu no Jardim do Éden. Eva deu ouvido à serpente. Essa foto que eu mostrei para os irmãos aí. Quem é a serpente que Satanás usou depois do Novo Testamento? O clero da igreja católica. Constantino criou uma hierarquia, que na Bíblia é chamado de Nicolaitas. Nicolaitas vem da palavra grega, duas palavras gregas, Nico e Laus. Nicos e Laus significa subjugar, Nico significa subjugar, e Laus significa o povo leigo. Constantino criou uma hierarquia, e essa hierarquia representa a serpente. Por isso que lá no Vaticano, o templo do Vaticano tem a forma de uma serpente, o trono onde o Papa senta bem na boca da presa da serpente, porque a mensagem que sai dali é como se fosse a própria serpente falando. Então, Paulo já estava prevendo, Shaul já estava prevendo o que ia acontecer com a igreja. A igreja é representada por Eva no Velho Testamento. Eva foi dar ouvido a outro, largou o seu marido lá, largou Adão e foi dar ouvido à serpente. Eva era virgem ou não? Quando o Eterno criou Eva, Eva era virgem, ela era pura. Os dois andavam nus ali no jardim do Éden, sem malícia, os dois eram virgens. Paulo falou, quero vos apresentar como uma virgem pura, comparando a igreja com Eva. Ele vira e fala assim, só que eu tenho medo que assim como aconteceu com Eva lá, que foi após o outro, a serpente vai fazer com que vocês vão após o outro. Mas quem é a serpente que Satanás usou no Novo Testamento? Lá ele usou uma cobra lá, mas no Novo Testamento ele usou quem? Ele usou o clero da igreja católica, ele usou a hierarquia da igreja católica, os nicolaítas. Quando você lê as 7 eras da igreja, na era da época de Paulo, Paulo fala assim, vocês correram com os nicolaítas, não aceitou os nicolaítas no meio de vocês. Quem é os nicolaítas? O Papa, o Bispo, o Arcebispo, os cardeais. Toda uma hierarquia que Constantino colocou dentro da igreja. Constantino colocou o primeiro Papa, chama São Silvestre. Pode pegar na internet e pesquisar. Quem colocou o primeiro Papa? Constantino. Ele colocou o Papa São Silvestre. Depois ele criou toda uma hierarquia, os cardeais, os bispos e os arcebispos. Então, esses cardeais, esses arcebispos, apossaram das escrituras e não deixavam ela chegar na mão de ninguém. O Eterno teve que levantar Martinho Lutero, para Martinho Lutero fugir para a Alemanha, para traduzir a Bíblia para o alemão, para depois ela chegar na mão da igreja. Aí, da onde veio os protestantes, as igrejas evangélicas, que surgiu a primeira igreja evangélica, a igreja luterana, depois veio a igreja anglicana. Só que nós temos que voltar lá atrás para nós entender tudo que aconteceu com a igreja. Por isso que nós temos que passar a entender as 7 eras da igreja. A primeira era, a igreja de Éfeso, significa igreja amada. Ela durou 100 anos. Depois veio a era da igreja de Esmirna. Esmirna significa sofrimento. Foi quando a igreja foi jogada para os leões na arena. Os leões massacravam a igreja ali, César Nero matando os crentes. Depois veio a igreja de Pérgamo. Pérgamo começou no ano 213 e foi até o ano 600. A palavra Pérgamo significa completamente casada. A igreja casou com a hierarquia, casou com os políticos, casou com Constantino. Constantino, na hora que ele entrou para dentro da igreja, ele arrebentou com a igreja do Mashiach. Ele trouxe o outro, trouxe Jesus Cristo, trouxe a Trindade. Olha esse livro aqui que eu lancei. Depois, quando eu lancei esse vídeo, quando eu lancei esse livro, eu falei, esse livro aqui não é para vender. Vou lançar ele em PDF. Hoje ele está traduzido em francês, alemão, português, inglês. Tá para todo lado. Esparramou. Por quê? Porque eu já vi os testemunhos de Jeová falar sobre a Trindade. Só que eles não davam resposta para mim para certos versículos.
vai lá e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que tem escrito isso lá? Porque tem outras passagens que dá a entender que a Trindade existe. Então o Eterno foi me dando o entendimento de todas aquelas passagens ali, trazendo a resposta para mim, clareando, mostrando tudo, que não existe uma Trindade. Mas quem trouxe a Trindade? A Igreja Católica. Quando você volta lá no passado, ela fala que no ano 381, o imperador Teodósio, juntamente com o Papa São Damasco, criou a doutrina da Trindade, o dogma da Trindade. O que é a Trindade? A Trindade é 3 deuses. Quando a pessoa passa a adorar 3 deuses, ele se torna o quê? Ele se torna uma prostituta. Ele deixa de ser a igreja virgem, pura, que adorava somente a Ial dos exércitos. Ao Israel no Velho Testamento é a igreja do Eterno no Velho Testamento. Porém, quando Israel estava adorando a Baal, adorando aqueles outros deuses, lá o que o Eterno falou? Vocês agora se tornaram uma prostituta. Vocês se tornaram infiéis a mim. Por quê? Porque eles tinham que entender que Ial era o único esposo deles, o Criador. No Novo Testamento, com Yahshua é a mesma coisa. Yahshua trata a igreja da mesma forma. O que a igreja se tornou? A grande prostituta do Apocalipse. Ele falou assim, a mulher que está montada na besta. Aí o texto chama ela de prostituta. Por quê? Porque se tornou uma igreja infiel. Foi trazendo imagens de escultura, foi trazendo imagens de santo, foi colocando esses deuses do paganismo, tudo entrou para dentro do cristianismo. A igreja se tornou uma prostituta. O sumo sacerdote só deve casar com uma virgem. Aí Paulo está falando, eu quero vos apresentar a quem? Ao sumo sacerdote, Yahshua. Ele vai casar conosco se nós estivermos em prostituição contra ele? Se eu estiver adorando uma imagem de escultura, se eu estiver adorando qualquer coisa que não seja o Criador e tendo reverência com Yahshua, Yahshua vai casar com essa igreja? Nunca, por quê? Porque ela se tornou infiel.